Boa tarde, meu nome é Wellington Pereira, eu estou mexendo no projeto da estufa. Só para contextualizar um pouquinho, o Emerson ele tinha apresentado mais a parte de iluminação. E eu fiquei responsável agora mais pela parte de nutrição das plantas, então eu estou mexendo com isso, só para dar essa divisão. É importante ressaltar que o nosso cultivo em ambas as estufas que a gente utiliza, tanto na estufa indoor quanto na estufa comercial, são em cultivo hidropônico. Então, uma breve explicação do que é. A gente planta na ausência de solo, utilizando uma solução nutritiva. Esse tipo de cultivo ele tem a maior produtividade do que no cultivo convencional, que é utilizado o solo, etc. Por causa como a gente está num cultivo protegido, nós temos uma menor incidência de pragas e doenças. Então, a produtividade por hectare ela é muito maior. E também ele é um cultivo mais sustentável do que o outro tipo, porque nós utilizamos uma menor carga de fertilizantes. Em comparação ao cultivo tradicional, na hidroponia, como nós não temos o solo, não existe competição entre planta e solo. Quando você faz a fertilização no cultivo tradicional, acaba que fica um sistema onde a planta ela compete com o solo. As cargas iônicas do solo retêm os nutrientes e boa parte não fica disponível para as plantas. Já nesse sistema, não existe solo, então a gente não tem essa competição. O sistema que a gente utiliza é o sistema NFT. Existem vários tipos de sistemas com água em hidroponia, mas esse daqui é o que a gente utiliza na nossa estufa. Basicamente é um filme de água que ele passa pela nossa estufa. Então ali naquela caixa que é preta tem uma bomba de água e que essa água é a solução nutritiva. Ela é bombeada para a parte superior e, por gravidade, ela desce e retorna diretamente para o tanque de solução. A solução nutritiva ela é composta por macro, micronutrientes e elementos benéficos. Os macronutrientes são a maior parte dos nossos nutrientes. Não significa que eles são mais importantes do que os micros, mas eles são completamente essenciais para a produção. A gente tem nitrogênio, fósforo, o potássio, o enxofre, o cálcio. E nos micro também temos boro, níquel, cloro, ferro, zinco, manganês e o molibdênio também. Tanto os macro quanto os micro, eles são completamente essenciais para o desenvolvimento da planta. Se faltar qualquer um desses, a planta ela não vai conseguir terminar seu ciclo. Ela vai provavelmente morrer antes disso. Diferente dos elementos benéficos, que também são compostos na solução nutritiva. Nos elementos benéficos, nós temos o cobalto, o silício, o selênio e o sódio, que eles são responsáveis por aumentar uma produtividade ou ajudar em alguma outra característica da nossa planta. Por exemplo, o silício ele aumenta a defesa contra alguns tipos de pragas, principalmente sugadores e alguns tipos de lagartas. O silício ele aumenta a proteção da parede celular da planta. Esses nutrientes, de acordo com o pH, eles são mais disponíveis ou menos para as plantas. Aqui na nossa solução, aqui entre 6 e 6,5, a gente tem a faixa ideal. É uma faixa boa para trabalho com alface, pode ser também ali entre 5,5 e 6,5. Essa faixa inteira ela é ideal. Quando a gente sobe o pH ou a gente desce ele, nós temos uma grande perda de nutrientes. Assim, ele não por mais que nós colocamos a quantidade ideal para as plantas, não ficará disponível. Então, a gente vai acabar perdendo o nosso insumo, que é a solução nutritiva. E a forma que nós podemos medir a quantidade que tem desses íons que foram dissolvidos pelos fertilizantes na água, nós utilizamos um condutivímetro. Geralmente, ele mede em escalas como microsímen, ppm ou milissímen. Essa condutividade, ela quantifica a capacidade de solução nutritiva de conduzir uma corrente elétrica.
Então a gente relaciona, quanto mais íons temos na água, mais solução nutritiva, mais íons na solução nutritiva nós temos, ou seja, mais fertilizantes. As moléculas são dissociadas nos íons absorvidos pelas plantas. Então, nós temos o amônio, nitrato, sulfato, potássio monovalente. A planta, no momento que a gente adiciona, geralmente nós utilizamos algum tipo de nitrato, nitrato de cálcio, nitrato de magnésio, algum tipo de fertilizante. No momento que ele entra em contato com a água, ele vai dissociar em nitrato, juntamente com algum nitrato de, por exemplo, nitrato de cálcio, um cálcio 2+, seria uma molécula disponível para as plantas. E basicamente essa daqui é uma solução base. Existem vários tipos de formulações nutritivas, varia de região para região, tipo de água, etc. Mas essa daqui é o tipo de solução básica. Aqui está em gramas a cada 1.000 litros, né, de solução nutritiva. E aqui a gente consegue ver a diferença entre os macro e micronutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, eles são, se observarem, ele tem uma quantidade muito maior do que os micronutrientes. Os micronutrientes eles estão numa quantidade muito menor. Por exemplo, o níquel, 0,07 gramas a cada 1.000 litros. É muito pouco, se vocês forem pensar nisso. E também isso daqui representa que os macronutrientes, eles aparecem na nossa solução nutritiva, representando por 99,19% nessa solução nutritiva em específico. Pode variar, dependendo da solução que utilizar, mas é só para dar uma olhada na diferença. Os micronutrientes, eles representam nessa solução menos de 1%. Mas é o que eu havia dito, não significa que não são importantes. Se faltar qualquer um desses ali do S, que é o enxofre, até do boro para frente, a planta não vai conseguir completar o seu ciclo. Você vai acabar tendo perda. E isso daqui é basicamente a necessidade de automação do nosso sistema. Isso daqui aconteceu na estufa, no laboratório. Quando nós tínhamos antigamente um sistema de refrigeração para poder manter as plantas numa quantidade boa. Então, ia-se ao laboratório num determinado período de tempo por costume. Então, a cada certo tempo, com a temperatura controlada em 20 graus, etc., as plantas elas consomem muito menos água, porque elas não estão transpirando. Elas estão usando a água mais para fazer sua parte metabólica. Porém, com o aumento da temperatura após a quebra do sistema de refrigeração, acabou se perdendo muita água. Então, no momento que a solução nutritiva perdeu água, foi concentrado os nutrientes que haviam lá. E ela acaba murchando, ela perde água para o sistema. As raízes, quando a água passa, ao invés delas serem hidratadas, elas perdem água para a própria solução nutritiva. É um efeito muito semelhante ao que acontece no mar. Quando entramos no mar, a gente sente sede depois, porque nós estamos perdendo água para o mar, por ele ser muito concentrado. Isso daqui do outro lado também um exemplo exatamente do que aconteceu ali na esquerda, ali na direita, sobre uma queima que dá nas raízes, pelo excesso desses nutrientes. Então, essa é a ideia. Nós precisamos controlar, independente de como tiver a condição climática, a entrada e a saída de água. Não só a água, mas também da solução nutritiva. Se faltar a solução nutritiva, as plantas não vão crescer ou talvez elas até acabem perdendo muita produtividade no cultivo. E para fazer tudo gira em torno desse circuito do nosso sensor, que é um sensor de condutividade elétrica. Nós utilizamos o Arduino para poder fazer isso. Esse sensor ele é utilizado para... Ele mede a condutividade elétrica, ele tem 2 eletrodos na ponta dele, dá para ver ali. Geralmente, esses mais básicos, eles utilizam aço inox, que conduz bem a eletricidade, mas não é igual um condutivímetro que tem
uma platina ou um ouro na sua composição. Por exemplo, seriam mais sensíveis. Porém, é possível ter uma boa... Esqueci. É possível ter uma boa condução elétrica por meio dele. Basicamente, é formado um caminho para a corrente elétrica ela conseguir passar de um eletrodo ao outro. A gente pega o valor que acontece nesse caminho na água e eles são convertidos em 0 a 5 volts para nós. Então, o Arduino ele trabalha na parte analógica, convertendo valores que são recebidos de 0 a 5 volts. Então, nós pegamos algo que está na escala muito baixa, amplificamos esse sinal com um sistema integrado, que já vem de fábrica, e aí a gente aumenta esse valor em volts de 0 a 5. No código, a gente utiliza uma regra de 3, que a gente consegue relacionar a quantidade de íons, a condutividade elétrica, com a quantidade de volts. E esse sistema ele é essencial para a estufa. Se a gente calibrar errado, basicamente não vai funcionar. Então, a ideia aqui era conseguir fazer a estufa trabalhar sozinha, ser autônoma, não precisar ter nenhuma pessoa fazendo o manejo da solução nutritiva, não vai funcionar. Então, a gente precisa fazer a calibração dela. Nós temos um problema que esses sensores eles não são lineares. Conforme você vai medindo, ele vai desviar os valores. Aqui está bem exagerado esses valores, geralmente eles seguem essa interpolação da linha tracejada, porém ele tem um desvio. A gente quer colocar de uma forma linear para facilitar quer dizer, para a gente conseguir converter de forma correta essa regra de 3. Se não for de forma linear, a gente não consegue quantificar de forma correta. E para a gente fazer isso, nós precisamos calibrar usando soluções padrões. Elas são valores, essas duas no caso, são valores, elas já vêm de fábrica com valores padronizados, mas também é possível fazer utilizando solução com cloreto de potássio em escala já determinada pelos químicos. Então, a gente pode fazer isso no laboratório também. Criamos diversos valores nas nossas faixas, inserimos o condutivímetro e aí nós conseguimos fazer a calibração. Nesse valor que lá de baixo, que tem duas linhas que estão destacadas, a gente consegue ver vários valores. Por exemplo, a penúltima linha ela é a calibre ppm, que ela é em relação à quantidade de íons que tem na água. E o calibre volt ele é a voltagem que o nosso condutivímetro está retornando. Então, por exemplo, o 0 do penúltimo significa que nós temos 0 íons. Isso seria a água destilada. Ou seja, se a água destilada ela tem 0 íons, então nós temos 0 volts de retorno. E nós vamos relacionando isso com todos os outros valores. Criamos uma linha artificial que ela vai medindo. Então, depois, qualquer solução que utilizarmos, ele vai dar um valor e nós vamos conseguir fazer essa determinação. Aqui nas partes constituintes do nosso sistema, nós temos o dosador, temos a válvula solenoide, temos a boia eletrônica e também temos o Arduino Mega. O dosador, ele fica relacionado, todos aqui ficam relacionados com o Arduino Mega, mas o sistema de dosagem, ele fica responsável por uma solução concentrada. Quando o sensor ele identifica que tem uma baixa quantidade de íons na água, ele faz a dosagem no valor determinado que precisamos. E temos também a válvula solenoide. Quando começa a faltar água, as plantas, por exemplo, estão um clima muito, muito quente, as plantas vão transpirar mais, então a gente vai ter maior problema com água. E aí ela vai repondo a água automaticamente no sistema, trabalhando junto com o dosador, para não ficar muito diluído e nem muito concentrado. Nós temos também as bombas, temos as
As boias de nível. As boias de nível eletrônicas, elas trabalham para dar um nível de segurança de trabalho. Por exemplo, se por algum motivo o nosso sistema, por mais que tivesse pouca água, mas ainda tem uma água suficiente para o sensor ele ler, ele iria entender que está tudo ok, não precisa de água, o sistema de bombeamento não iria funcionar e as plantas iriam passar sede. Da mesma forma, a gente teria perda. Então, a gente precisa ter duas boias. Uma boia, ela serve para o sistema não faltar água, então é o nível mínimo. No momento que chega nesse nível mínimo, ela precisa encher. E depois temos uma boia superior. A boia superior é responsável por não deixar o nosso tanque ele transbordar. É um sistema de segurança justamente para isso. Por exemplo, se por algum motivo o sistema está com pouco nutriente, mas ele já tem muita água, se não tivesse sistema de boia, iria transbordar. Então teríamos perda. No caso, a gente não vai acontecer isso por causa que a boia ela bloqueia qualquer tipo de ação depois que chegar no nível correto. Aqui é o sensor que eu havia falado. Esse daqui é o sensor de condutividade elétrica do Arduino. Esse sensor aqui, ele é aquela parte que eu havia falado, mostrado para vocês. Ele tem aqui o eletrodo dele, que ele vai ler a condutividade elétrica e vai mandar para o nosso Arduino. O nosso Arduino ele vai ter um código que ele vai conseguir trabalhar com todo o restante e vai interpretar o valor. No caso, aqui nesse tanque principal, a gente tem pouca água. Então, esse LED branco, ele é só para representar que a gente tem pouca água no sistema, então ele está colocando mais água. No momento que a boia inferior, não sei se vocês conseguem ver, no momento que essa boia inferior ela ergue, ele não vai parar porque ele entende que ainda está num nível baixo, é o nível mínimo. Então ele vai subir essa outra boia e aí depois ele muda o sistema. No caso, é o limitador para não transbordar. Como está fora da água, o Arduino ele entende que não tem íon, não tem sal nenhum, então não faria sentido, ele teria que ligar, na verdade. Então, a gente tem aqui os nossos dosadores. Os dosadores, eles ficam bombeando duas soluções que são concentradas. A gente tem a solução concentrada que são os macronutrientes, os micronutrientes. Daqui eles saem e caem aqui no nosso tanque. E aí depois do tanque é bombeado para o sistema das alfaces. Por exemplo, aqui ele entende que está no nível ideal já. E aí, se a gente se nós colocarmos numa solução no nível bom, que seria da nossa condutividade elétrica, o sistema ele vai entender que está tudo ok e ele não precisa fazer nada. Então, no momento que a gente colocar aqui, ele vai fazer a leitura e ele acende esse LED verde, que ele está só mostrando que está tudo ok, não tem por que ele ligar algum outro mecanismo. Aí nós teríamos também, no caso, a solução concentrada, que seria aquela que deu o problema. A solução concentrada, ela trabalha dessa forma. Nós temos o sensor, ele vai ler. Esse LED vermelho, ele está mostrando que está uma solução perigosa, né, para as plantas, elas iriam morrer assim. E aí ele liga não vai dar para escutar, ela faz um barulho bem baixo, mas isso aqui é uma válvula solenoide, ela deixa passar água de volta para o sistema e até o sistema ele ficar com a quantidade ideal de íons. Então, no caso, se tiver tudo ok, né, ela vai ficar vermelha, né? E aí depois, quando a solução ela entrar no estado bom, ela vai parar o sistema inteiro. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar, o projeto de iniciação científica, uma parte do que eu estou desenvolvendo.
Muito obrigado ao Mardoqueu, ao Emerson, o Thiago, o Brian também, nunca vi ele, mas está ajudando nós aí no desenvolvimento do circuito elétrico. E é isso, pessoal, muito obrigado.